E aí, galerinha do sexto ano, salve, salve, tudo bem com vocês? Professor Bruno, de Ciências aqui, e hoje iremos iniciar um novo conteúdo, um novo assunto, um novo capítulo sobre célula. A unidade 2, capítulo 6 do livro didático do sexto ano. Então, bora lá. Aqui na nossa primeira imagem temos uma célula vegetal, uma célula de planta, muito bonita. Geralmente ela não é assim colorida. As células, a grande maioria das células são transparentes, tá, gente? Acontece que essa foto aqui ela foi tirada de um microscópio e no microscópio eles usam pigmentos para colorir a célula e também usam programas de computador para deixar a foto assim mais bonitona, mais colorida. Mas as células também são muito bonitas, mesmo não sendo tão coloridas, elas são muito bonitas. Vamos lá. Bom, a célula é considerada a unidade básica da vida. O tamanho dela é microscópico. O que quer dizer isso? A gente não consegue ver uma célula a olho nu. Essa imagem aqui que eu tenho para vocês, ó, isso daqui, ó, é uma célula. Não essas bolinhas verdes. Essas bolinhas verdes são outra coisa. Eu quero dizer isso daqui, ó. Vou contornar aqui para vocês, mais ou menos, tá? Isso daqui é uma célula. Também é uma célula vegetal, uma célula de planta, tá? Vocês podem ver que elas têm divisórias. Olha só, essa daqui é uma, aqui assim é outra, lá no canto é outra, aqui é outra, outra e outra. São várias células. As células, elas constituem a menor unidade básica da vida. Isso quer dizer o quê? E elas são microscópicas. Não é uma célula sozinha, ó. São várias células juntas, uma no ladinho da outra, todas elas grudadas, para formar uma planta, para formar um animal. Então, isso daqui é uma célula vegetal. A célula, como eu disse, ela é transparente. Vocês podem ver aqui, ela é transparente, né? Nessas partezinhas aqui, ó, ela é transparente. Mas essa célula aqui em especial, por ser uma célula de planta, ela tem essas bolinhas verdes, tá? Não precisa notar, não precisa prestar atenção nesse nome, mas o nome disso é cloroplasto. Ele tem um pigmento verde e as células vegetais têm vários desses cloroplastos. São eles que fazem a fotossíntese. Então, por isso que quando você olha para uma planta, você vê ela verde. Imagine o nosso olho como uma câmera de celular. Se você tira uma foto de algo ou de alguém e você vai lá com o seu dedinho na foto e começa a aproximar, 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 dar zoom naquela foto, chega um momento que fica com o zoom, com a aproximação tão alta que a foto fica toda borrada, você não consegue ver mais nada. Então, o nosso olho também tem uma resolução. Só que a resolução do nosso olho não é suficiente para a gente enxergar as células. A gente não enxerga as células. Você pode colocar uma folha de uma planta quase encostada no seu olho. Você não vai conseguir ver as células. Essa foto aqui, ela foi tirada também de um microscópio, tá? Então, por ela ter tamanho microscópico, as células, elas têm de ser vistas aonde? No microscópio. Fotografadas aonde? No microscópio, tá? Então, quando você olha para a planta, ela está verde, é porque você está vendo a luz refletida aqui verde dos cloroplastos. Porque a planta tem muitos cloroplastos em cada célula. Olha só, isso daqui é uma célula só e vejam quantas bolinhas verdes temos aqui. São muitos cloroplastos. Por isso que a planta parece ser verde. Mas a célula dela ainda é transparente. São apenas os cloroplastos que são verdes, tá bom? Vocês me desculpem aqui, minha cachorra está latindo, bem na hora de gravar o vídeo, mas faz parte. Bom, então, por ela ser a unidade básica da vida e por ter um tamanho microscópico, demorou para os cientistas descobrirem as células. Eles não sabiam ainda que os corpos das pessoas, dos animais, eram feitos de células, das plantas eram feitos de células. Tá? Para vocês terem uma ideia de como elas são pequenininhas, em humanos, na gente, tem cerca esse sinalzinho aqui, esse tio aqui, esse acento, é de mais ou menos, tá? Aproximadamente. Então, aproximadamente, é louco isso, mas é verdade,
temos nos humanos, em nós, 30 trilhões de células. Não é milhão, não é bilhão, é trilhão, gente. É muita célula, isso só no corpo humano. Para vocês verem como elas são pequenininhas, ok? Vamos nessa, vamos continuando aqui. Bom, as células elas não são paradas, elas são vivas, né? Então elas se alimentam, elas crescem, elas se dividem, elas têm que se dividir para o organismo crescer. Quando você é uma criancinha, um bebezinho, você não tem 30 trilhões de células ainda. Você está crescendo. As suas células estão crescendo e se dividindo. Para quando você for um adulto, você vai ter os seus 30 trilhões de células. Legal, né? E as células também elas realizam funções diversas de acordo com o seu tipo. Por exemplo, a célula da nossa pele, ela tem a função de proteger nosso corpo. Já a célula, por exemplo, lá do nosso cérebro, tem a função de pensar, de levar o estímulo do cérebro para você conseguir mexer seu braço, para você ver, para você falar. Então, cada célula tem uma função. Elas realizam funções diversas, de acordo com o seu tipo. As células têm tipos, ok? Tudo certo até aqui? Bom, de acordo, presta atenção nisso daqui que é bem legal isso. Com o número de células do organismo, ele pode ser classificado como unicelular, quando ele tem apenas uma célula, é unicelular. Presta atenção nessa palavrinha aqui. Isso quer dizer o quê? Ah, mas o professor acabou de falar que só nos seres humanos tem 30 trilhões de células. Sim, a maioria dos seres vivos tem muitas células, é um ser vivo com muitas células. Porém, lembra que eu digo que em ciência sempre temos exceções, sempre temos nada é imutável, nada é exatamente como a gente fala, sempre tem uma coisinha diferente. Então, existem organismos que só tem uma célula, é o organismo inteiro vivo e apenas uma célula. Exemplo desses organismos: protozoários e bactérias, tá? Isso daqui, ó, essa primeira figura aqui é uma ameba. Ela é um protozoário, ela tem todos esses pezinhos aqui, ó, que ela usa para caminhar bem lentamente. Ela tem apenas uma célula e ela é um organismo completo, tá? Essas bolinhas aqui, ó, são coisas que ela provavelmente comeu, essas bolinhas amarelas, ou alguma coisa que ela está sintetizando, fazendo digestão, ela também faz digestão. Ela é um ser vivo completo, mas é feito de apenas uma célula. Ela é um protozoário, é um tipo de protozoário, tá? As amebas são um tipo de protozoário. Esse daqui de baixo também é um protozoário. Vocês podem ver que também, ó, ele é uma célula só, não tem aquele monte de divisõezinhas. Ele é uma célula só e o animal é um bichinho completo, ok? Aqui no meio é uma bactéria. Uma não, né? São várias. Cada tripinha dessa daqui, ó, é uma bactéria. As bactérias também são organismos completos e eles também têm uma célula só. E olha só que legal, vocês estão vendo que aqui, ó, bem aqui, ó, onde eu estou passando a bolinha vermelha, tem uma divisóriazinha. Então, essa bactéria aqui, ela está mesmo se dividindo. Quando bateram essa foto, ela estava mesmo se dividindo. Todas essas três fotos aqui, gente, são fotos em microscópio. Lembra que uma célula só você não consegue ver. Como são seres vivos aqui de uma célula só, os dois protozoários e a bactéria, tem que tirar a foto no microscópio, tá? Então, assim, existem dois tipos de seres vivos. Os seres vivos com uma célula só são chamados de unicelulares, ok? E agora vamos para os outros. E pluricelulares, que tem muitas células. É o nosso caso. Lembra que eu falei que o ser humano tem 30 trilhões de células? Então, tem duas células ou mais, é pluricelular. Muitas células, tá? Então, os animais, por exemplo, todos os animais, não a maioria, todos os animais são pluricelulares. Eles são grandes. Você não tem pouquíssimos animais que são bem pequenininhos, microscópicos, quase não tem. A maioria deles são grandes, olha só. Os mamíferos, como os ursos, a gente, o cachorro, o gato, etc. Os peixes, tubarão, raia, tilápia, a tainha, que agora a gente está no inverno, né?
Época de tainha, tem tainha no mercado. Os pássaros, esse pássaro bonitão aqui com esse topete vermelho, não é um pica-pau, tá, gente? É um cardeal, que é uma ave aqui do nosso país. É uma ave muito bonita. Infelizmente é bem difícil de ver eles, mas eles são muito bonitos. Bom, e tanto mamífero como peixe como ave são todos animais. Então todos os animais são pluricelulares. As plantas, as árvores também são pluricelulares. Praticamente tudo que é visível a olho nu, todos os seres vivos que você consegue ver a olho nu, são pluricelulares. São feitos do quê? De muitas e muitas células, ok? Bom, agora a gente tem que atentar para uma coisa. As células, elas não estão lá paradinhas fazendo parte do seu corpo. Não. Elas mantêm a nossa vida. Elas mantêm a vida do ser do qual elas fazem parte. Então, assim, mais uma vez minha cachorra tá latindo, não tá querendo deixar eu gravar o vídeo, né? Eu tive que ir lá dar uma conversada com ela. Enfim, gente, eu coloquei aqui essa imagem. Aqui a gente está numa fábrica que está fazendo moto. Estão montando motos, né? Por quê? Para fazer uma analogia aqui, uma comparação. Olha só, as células trabalham em conjunto para manter a vida. Realizam funções de maneira organizada, como em uma indústria. Isto é, se a gente tem 30 trilhões de células no nosso corpo, vocês imaginam o quê? Que elas estão ali paradinhas apenas fazendo parte do nosso corpo? Não. Elas estão trabalhando dia e noite sem parar. E cada célula tem função. As células, como eu disse antes, da nossa pele, têm uma função. A gente tem células no nosso estômago que vão ajudar na digestão, células no nosso cérebro que vão ajudar a gente a se mover, a gente escutar, ver, estudar. Cada parte do nosso corpo tem células diferentes que vão fazer coisas diferentes, como se fosse uma grande indústria, todo mundo trabalhando junto para fazer a máquina viva, que é o nosso corpo, funcionar, ok? Então elas realizam muitas funções e elas de maneira organizada. As células são muito organizadas. São tão organizadas que a gente está aqui assistindo um vídeo, falando, respirando, andando, cantando, fazendo coisas maravilhosas. Por quê? Porque elas são organizadas. E também as células são especializadas e possuem organelas. Bom, como assim especializadas? Como eu disse, a célula da pele, ela é especialista em ser pele. Se você pegar ela e colocar lá no cérebro, não vai dar certo. Ela não vai fazer o papel da célula do cérebro. Entendem? As células elas estão no local onde elas estão por algum motivo, porque elas são especializadas. Elas fazem o trabalho delas como ninguém. Então, as células dos seus olhos, elas são especializadas em captar a imagem para você conseguir enxergar. As células das suas cordas vocais são especializadas em produzir som para você conseguir falar e assim por diante, ok? E o que são organelas? Organela lembra o quê? É uma palavrinha que lembra... Opa, minha caneta aqui está meio louca, meu mouse está meio doido. Organelas lembram o quê? Lembram órgãos. Olha só, organelas. Funcionam como se fossem órgãos das células. Como assim? Sim, a célula não é vazia. Não é algo, uma bolinha ali bonitinha que a gente viu lá na primeira figura, vazia. Não, ela tem várias organelinhas dentro. E essas organelinhas funcionam como mini órgãos. Assim como a gente tem o estômago que faz a digestão, a gente tem um cérebro que pensa, a gente tem um intestino para ajudar na digestão, a gente tem vários órgãos, um coração para bombear o sangue, as células também possuem mini órgãos que fazem as funções dentro dela para manter ela viva, aquecida, alimentada, etc. Mas a gente vai ver mais para frente as organelas, tá? Agora no sexto ano a gente vai ver assim bem basicamente a célula. A gente vai estudar cada organela separadinha muito mais para frente, ok? Bom, olhem só. Lembra da primeira imagem? Se vocês quiserem, podem voltar o vídeo para ver a primeira imagem. Aquela primeira imagem era uma foto e tem várias partes coloridas dentro da célula, assim como essa. Só que essa daqui não é uma foto, é um desenho, né? Mas representa também uma célula. Lembra que eu falei também que na primeira imagem era uma foto de uma célula vegetal? Essa daqui seria uma célula animal, tá?
Mais para frente vocês vão entender as diferenças e conseguir olhar para a célula e dizer assim, ah, essa célula aí é vegetal. Não, essa célula aí é animal. Mas por enquanto não nos interessa. Então vamos às organelas, olha só. Isso daqui é uma organela, isso daqui é outra. Esse grandão aqui que parece um ovo é outra. Esse verdinho é outra. Esses tubinhos, outra. Esse carinha aqui, ó, que é cheio de tripinhas, é outra. Isso são as organelas, são os órgãozinhos das células, certo? Então, dentro das células, as organelas realizam diversas funções. Ou seja, elas também têm organelas para fazer digestão, porque a célula também precisa de comida. Elas também têm organelas para buscar o alimento aqui fora. Elas também têm organelas para realizar todas as funções que elas precisam para viver. Afinal, a gente é vivo e as nossas células são vivas. Elas ficam boiando, né? Esse elas aqui é as organelas, boiando, praticamente boiando, em um líquido gelatinoso chamado citosol. Então, assim, todos esses coloridinhos aqui são o quê? São organelas. Aqui dentro, essa parte azul, ó, essa parte azul aqui dentro, é o quê? É o citosol, é esse carinha aqui. Mas o que é citosol? É um líquido gelatinoso, feito praticamente, ele é parecido com clara de ovo, gente. Se a gente conseguisse pegar uma célula e abrir e tocar no citosol, seria que nem pegar clara de ovo, tá? Ele é meio gelatinoso, meio grudento, e ele é cheio de sais minerais e água. Basicamente, água e sais minerais. Então, as organelas elas não ficam secas aqui, paradas, elas ficam aqui se movendo, meio que nadando nesse líquido chamado citosol. O conjunto de citosol mais as organelas é chamado citoplasma. Então, o que você tem? Aqui a gente está fora, né, da célula. Dentro da célula, o que você tem? Isso daqui tudo, o que é? Citoplasma. O que é o citoplasma? É as organelas nadando, boiando aqui no citosol. Citosol mais organelas, citoplasma, ok? Então, podemos dizer que o interior de uma célula é constituído de citoplasma. E o que é o citoplasma? É o citosol, que é um líquido gelatinoso, mais as organelinhas. Beleza? Tudo certo até aqui? Essa parte não é tão difícil, né? Bom, a gente não vai ver as organelas, como eu disse, o que cada uma faz. A gente vai só falar uma outra coisa mais importante aqui, tá? Uma coisa que é bem importante. Cada célula dos seus 30 trilhões, todas elas possuem em seu interior o DNA. Todo mundo já deve ter ouvido falar de DNA, tá? A gente vai estudar o DNA lá no 8º ano, no 9º ano, a gente vai estudar o DNA mesmo. Mas o que é importante para vocês saberem é que o DNA ele tem uma responsabilidade. Ele é muito importante. Ele é responsável pelo quê? Pelas características da célula e do corpo do organismo que ela forma. Ou seja, o DNA ele está aqui dentro. No caso dessa célula aqui, ele está aqui dentro. Ó. Eu vou até escrever o DNA aqui. Vocês me perdoem que meu mouse está meio doido. Vai ficar meio garranchudo, tá, gente? Ó, o DNA está aqui dentro. No caso dessa célula aqui, ele está aqui dentro, tá? O DNA, o que que ele é? É um monte de informação. Ele vai dizer como é que essa célula é, quais organelas ela vai ter, quanto que ela precisa de ingerir de alimento por dia para viver, qual vai ser a função dela, se ela vai ser uma célula da pele, do cérebro, do coração, etc. Ele vai dar todas as características para a célula. E ele também tem toda a informação das características do corpo do organismo. Isso quer dizer o quê? Ele está no DNA da célula, se aquela célula ali vai ser uma célula que vai formar um cachorro, se vai formar um gato, se vai formar uma pessoinha, se vai formar uma árvore. E isso tudo está escrito no DNA. O que essa célula vai formar? Ela vai se dividir, se dividir, se dividir, até formar um organismo, até formar um corpo de um organismo. E o que esse organismo vai ser? Depende do DNA que tiver dentro dela. O DNA é como se fosse uma receita de bolo. A célula segue essa receita e ela faz o organismo. Ela faz o bolo. O bolo seria quem? No caso do ser humano, seria a gente. O DNA de humano vai acabar fazendo um humano, né? Bom, no caso da espécie humana, o DNA é responsável, por exemplo, pela cor dos olhos,
pela cor dos cabelos, pela altura do indivíduo, etc. Então, tudo que você é está escrito no seu DNA. A cor do seu olho, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, o tamanho dos seus dentes, o tamanho da sua orelha, se você é alto, baixo, forte, magrinho, tudo vai estar escrito aqui, ó, dentro do seu DNA, ok? Então, o DNA é uma receita de bolo e a gente sai exatamente como está escrito na receita. Basicamente é isso, beleza, gente? Bom, então as partes mais importantes que a gente vai ver da célula é o DNA, que a gente acabou de falar, e outra, a membrana plasmática, tá, gente? Olha só, protegendo, fazer um xizinho aqui, xizinho bem feio, dando forma e sustentação à célula, temos a membrana plasmática. Onde que fica a membrana plasmática? Nesse desenho, gente, a membrana é essa parte de fora aqui, ó. Vou fazer uma flecha. Nossa, desculpa, gente. Saiu uma bosta essa flecha, desculpa. Meu mouse tá muito ruim, tá, gente? Vou trocar de mouse essa semana. Essa parte azul aqui, ó, grossinha, azul mais escura, que circula toda a célula, essa é a membrana plasmática, tá, gente? Ela é bem fininha, vocês podem ver, ó, bem fininha, e ela faz isso, ó, ela protege, ela dá forma à célula, se ela vai ser redonda, se ela vai ser triangular, se ela vai ser fininha e comprida. As células podem ter várias formas, dependendo do lugar onde ela está. Por exemplo, as células do nosso cérebro são bem compridinhas. Já as células na nossa pele são mais estilo assim, ó, elas são, tem umas mais compridinhas, mas elas geralmente são mais arredondadas, tá? Então, ela protege a célula para ela não ficar aberta, para o citosol não vazar, para as organelas não saírem voando por aí, elas ficam todas trancadinhas aqui dentro, e quem tranca elas é a membrana plasmática. Então, ela protege a célula, ela protege as organelas, protege o núcleo, protege o DNA, ela dá forma à célula, se ela vai ser redonda, triangular, comprida, fininha, e ela também dá sustentação para a célula não ser uma coisa toda mole, para não ser uma coisa toda frágil. É a membrana plasmática, muito importante, a membrana plasmática que fica aonde? Ao redor da célula. Ela é o revestimento da célula, gente, tá? Bom, então, com todos esses conhecimentos de célula, que célula é a menor parte de um organismo, que sem a célula não existe organismo, né? Os cientistas afirmam que todos os seres vivos conhecidos são formados por células. Por que conhecidos? Lembra que eu digo que em ciências, às vezes a gente sempre tem uma exceção. Então, até agora, de todas as formas de vida que o ser humano conhece, todas são formadas por células. Pode ser que num futuro, pode ser que hoje à noite, pode ser que semana que vem, eles acabem descobrindo uma forma de vida que não precisa de células. Mas, entretanto, até agora, todas as formas de vida conhecidas pelo homem são formadas de célula. Então, a teoria celular, ó, essa é a teoria celular, diz que todas as formas de vida são constituídas de células. É uma teoria, tá? Eles podem achar uma forma de vida que não seja em célula? Pode acontecer, sim. Mas até agora não aconteceu. Então é uma teoria bem forte, tá, gente? Então, ó, aqui temos a célula animal, aqui temos a célula vegetal, ela geralmente é mais quadradinha e ela tem essa membrana ao redor aqui bem mais forte, porque a célula vegetal precisa ser mais forte, a madeira é dura, né? As plantas são bem duras. E aqui temos o trio ameba, talvez vocês já tenham visto ali na TV, são 3 amebinhas aqui, que são os protozoários, seres de uma só célula, são considerados unicelulares. Bom, fim da nossa aulinha rápida sobre célula. Tem uma atividade aqui no Classroom para vocês. Também está escrita essa atividade vai estar no PDF, que eu mandei para todos vocês, que é fazer um resuminho da história do microscópio, tá bom? Quando ele foi descoberto, quem descobriu ele, em que ano, como é que era o primeiro microscópio, tá? Resuminho, não precisa fazer
um jornal, não precisa escrever uma enciclopédia sobre o microscópio, tá, gente? É um resuminho, 10, 15 linhas, tá bom? Isso até sexta-feira, tá? Vocês têm até sexta-feira para postar no Classroom. Tem um lugar ali certinho para postar o resumo da história do microscópio. Beleza, gente? Até a próxima. Tchau e um abraço a todos e todas. Valeu!